agradecer a organização do evento pelo convite feito à ANEEL. É um prazer estar aqui conversar com vocês sobre um assunto tão palpitante. A geração distribuída é objeto de uma resolução da ANEEL, a resolução 482, que foi recentemente modificada pela resolução 687, mas ela continua carregando o número de 482, é uma resolução bastante conhecida no setor. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, assim, a resolução 482 é uma resolução que trata na verdade, é uma resolução que ela foi feita não como um novo modelo de negócio para o setor elétrico brasileiro, mas foi como uma medida de eficiência energética. Para isso, ela troca energia sem circulação de dinheiro, não tem comercialização e a rede funciona como uma bateria virtual para aquela energia gerada pelo consumidor quando ele não consome integralmente aquela energia que ele gerou. Pode passar, por favor? Basicamente, esquematicamente, é simples assim como essa figurinha, né? Você tem uma fonte gerando energia ligada a uma carga, tem que ser uma carga, tem que ser uma unidade consumidora, que vai ter a geração distribuída ou geração própria, pode ser de qualquer fonte, eólica, solar, são as mais comuns que a gente tem no momento, e ela abate o consumo interno e o líquido vai para a rede. E esse líquido que vai para a rede, o consumidor tem até 60 meses para poder consumir essa energia. A gente cria um crédito. É um programa de milhagem, só que em vez de ser milha, é em quilowatt-hora. Essa aqui é a filosofia. Pode passar, por favor? É isso. A distinção tem um limite de potência a ser instalada. Né? Esse limite para mini geração é de 5 megawatts. E para microgeração, que a gente chama de microgeração, é de 75 kW. Na verdade, esse 75 kW não é um número da cartola, mas esse é o limite máximo de atendimento a uma unidade consumidora na baixa tensão, que é estabelecido na resolução 414. Por favor. E aí nós temos alguns exemplos, né, de aplicação da resolução 482. Esses casos são casos reais, concretos, de uso da geração distribuída para medida de eficiência energética. Pode passar, por favor? Pode passar. A resolução ela traz 4 modalidades de geração distribuída que são permitidas. A primeira a gente chama de GD junto à carga, é uma que já existia, né? Pode passar. A segunda é o que a gente chama de condomínio com GD, ou seja, você mora num condomínio de casas, você define lá que você tem 10 participantes, cada um participa com 10% daquela geração, você pode distribuir, cada um participa tanto do investimento quanto da energia gerada naquela proporção estabelecida na convenção do condomínio. É uma modalidade nova, nós temos ainda poucas aplicações no Brasil. O autoconsumo remoto já existia, né? Você podia gerar, sei lá, na sua casa, na cidade, e consumir no campo, desde que a única limitação do consumo remoto é que tem que estar dentro da mesma distribuidora, da mesma concessionária de distribuição. Ele já podia existir, você podia, no estado de Pituaçu, na Bahia, por exemplo, foi a primeira geração que a gente tem nesse modelo. Ele gerava energia para abatia a conta do estádio de Pituaçu na Bahia, e o crédito excedente era batido em mais unidades da Secretaria de Trabalho lá do estado da Bahia, que conforme a indicação deles para bater o consumo dessas unidades. Próximo, por favor. E a quarta também é uma modalidade nova, que a gente chama de geração compartilhada, que são os consumidores reunidos em consórcio ou cooperativa. E aí também uma modalidade ainda que tem pouca penetração, a gente tem registros na ANEEL de poucas, acho que são 2 unidades nessa modalidade de geração compartilhada. Pode passar, por favor. Pode passar.
pessoal, aqui para mostrar os números que a gente tem, né? Nós já passamos de 6 mil conexões nesse período de vigência da resolução 482. A gente acredita no potencial do mercado brasileiro para esse tipo de empreendimento e entendemos que por hora ainda não há necessidade de nenhuma medida adicional com relação à precaução. As distribuidoras estão muito preocupadas com eventuais perdas no seu mercado, né? Ontem eu tive a informação que a CEMIG, que o estado de Minas Gerais é o estado que tem o maior número de geração distribuída conectada nesse momento, segundo os números da própria CEMIG, ela perde 55 milhões de reais ano com essa geração distribuída. Esses 55 milhões é da receita requerida para o serviço de distribuição que ela tem lá. Isso tem mecanismos contratuais, no contrato de concessão, para que ela seja reposta a CEMIG esse montante que ela diz lá perder. Eu só estou citando o número, porque é o número que eu vi ontem deles lá. Pode passar, por favor. As conexões por fonte, disparado, a solar fotovoltaica que tem o maior número de conexões, né? Ainda nós temos alguma coisa de biogás, de biomassa, e tem muitas ali, tem hidráulica, tem 5 ali, mas tem muitas CGHs, que são pequenas centrais geradoras de hidráulica, que estão migrando da modalidade de comercialização, que elas podem comercializar, migrando para a modalidade de troca, de permuta da resolução 482. Então, a gente deve ter um aumento significativo ali na hidráulica. E tem até casos que tem mais de uma fonte, tem solar e tem eólica. No Ceará tem um edifício que tem essas duas modalidades no prédio. E aí são os estados campeões, como eu disse, Minas Gerais, a Copel, no Paraná, são os estados que têm o maior número de geração distribuída nesse momento. Pode passar? Bom, o que a gente encara como desafio para aumentar esse mercado, para trazer mais benefícios para a rede, porque a geração distribuída ela é benéfica para o sistema de distribuição, ela é benéfica para o consumidor, ela traz vantagens para o consumidor, mas nós temos 3 problemas, que é uma questão tributária, que é o ICMS, que é alguns estados, dos 27 estados da federação, parece que 24 já aderiram ao convênio 16, que possibilita a isenção do ICMS, ou seja, o ICMS só é cobrado pela geração líquida, pelo líquido consumido pela unidade consumidora, mas isso ainda é um problema, porque mesmo essa isenção, ou seja, essa possibilidade de cobrar somente pelo líquido, tem um prazo determinado no regulamento do CONFAS. Mas mesmo assim a gente tem trabalhado junto ao CONFAS no sentido de criar mecanismos mais perenes para que o consumidor possa fazer seus investimentos com mais segurança do que ele vai obter nos próximos anos. A questão do financiamento, ainda não existe uma linha de financiamento, não existe uma política pública para financiamento da geração distribuída. A ANEEL vem conversando com alguns órgãos de fomento, como o BNDES e a Caixa, para o lançamento de uma linha de financiamento, e mesmo junto ao Ministério de Minas e Energia, porque isso é uma questão de política pública, mas não tem ainda. Hoje o único mecanismo que a gente conhece de financiamento é o tal do Construcard da Caixa, mas as taxas de juros parece que não são muito atrativas. E a questão da divulgação, que é isso que a gente está fazendo aqui, na verdade o que estou fazendo é divulgar para vocês a resolução 482 e as possibilidades que tem de geração de energia elétrica com o uso dessa ferramenta, dessa tecnologia. Pode passar, por favor. Então, aí um exemplo, esse é uma foto do edifício sede da ANEEL, lá em Brasília, para quem não conhece, e a gente está instalando lá 1.760 painéis, com 2.904 metros quadrados e 510 kW de pico de potência instalada. Esse é um projeto dentro daquilo que o representante do Ministério de Minas e Energia falou, é uma ação de eficiência energética da SEB num edifício público, que é o edifício da ANEEL, a ação de eficiência energética.
Pode passar, por favor. Pode passar. Então, assim, no site da ANEEL a gente tem disponibiliza uma série de informações sobre geração distribuída. Lá dentro de informações técnicas, você vai encontrar lá distribuição de energia, vai encontrar um link geração distribuída. Nós temos a resolução normativa 4482, nós temos uma cartilha que tenta explicar numa linguagem mais simples e mais clara a aplicação e as possibilidades que tem a resolução 482, e temos uma perguntas e respostas, a gente chama de FAQs, de perguntas e respostas sobre geração distribuída, ou seja, aquelas perguntas que a gente mais recebia lá na agência, os questionamentos que a gente recebia com mais frequência, a gente colocou eles dentro de um item lá de perguntas e respostas para facilitar um pouco mais a vida do consumidor. Pode passar, por favor? É isso, eu já falei, as condições para adesão e tal. E ali estão todos os documentos que a gente tem. A resolução, o caderno temático, o guia de perguntas e respostas, etc. Pode passar? Pessoal, basicamente é isso. Eu queria mostrar a resolução 482 e dizer para você que estou disponível para, na medida do possível, tentar trocar algumas ideias como a gente pode fazer para evoluir nesse campo, que é uma necessidade que acho que o Brasil em particular tem, de desenvolver a geração distribuída com um mecanismo que traga benefícios tanto para os consumidores que usam, quanto para os demais consumidores que estão conectados à rede de distribuição. Era isso, muito obrigado.